Shalom, shalom a todos, paz, prosperidade, saúde a todos. Tava aqui e toda vez que eu paro num lugar assim de paz, que me leva a estar com a minha mente tranquila, sempre vem aquela inspiração, aquela iluminação do Eterno, do Todo-Poderoso, para edificar mais a minha vida e a vida de quem crê em Deus e quer parar para ouvir uma mensagem positiva, de verdade, que não foge do contexto bíblico. E eu estava aqui a meditar, minha mente viajou no livro de Salmos, Terrilim, livro dos louvores, livro dos cânticos. E o salmo que veio à memória foi o Salmo 30, versículo 5. É a fase C do versículo, que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Choro, o sofrimento, a angústia, a agonia, a dor pode durar às vezes uma noite inteira. Essa noite pode de fato simbolizar a noite ao escurecer, mas pode também estar sendo um momento longo de dificuldade na sua vida. Essa palavra noite pode estar simbolizando um período de prova em que você está passando. Assim como o ciclo da natureza. Noite, dia, noite, dia, noite, lua, dia, sol. Assim como é esse ciclo todos os dias no planeta Terra, onde que todos nós, seres humanos, seres vivos, participamos desse ciclo de sol, lua, noite e dia. Assim também é a vida. Você pode estar passando por uma dificuldade hoje, só que assim, tão certo como ontem foi noite e agora é dia, assim também na sua vida essa dificuldade vai passar. Uma hora ela vai passar. Se você acreditar, se você crer, se você confiar, essa noite vai passar. Não há noite que dure para sempre. Não há luta que dure para sempre. Não há sofrimento que dure para sempre. Todas as vezes que um infortúnio acontecer na sua vida, uma dificuldade, um problema surgir, saiba que esse problema não durará para sempre. Mediante a forma de você lidar com ele, é que você vai conseguir sair dele. Então, choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E no mesmo livro de Salmo, no Terrilim, o Salmo de número 34, o versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aflições. Nós estamos em um tempo muito difícil, no mundo em que nós estamos vivendo, que o certo virou errado e o errado virou certo. Os valores estão se invertendo. Então hoje, se você quer fazer o certo, você é taxado como bobo, você é taxado como, numa linguagem bem popular, carioca, otário. Mas todo aquele que faz o certo, todo aquele que busca fazer o certo, ser justo, ele sabe que há uma recompensa de Deus para ele. Ainda que a sociedade escarneça, diga que você é quadrado, que nós somos quadrados, que nós somos bobo, por não estar compartilhando dos mesmos erros que essas pessoas estão cometendo, porque elas acham que nós devemos participar do mesmo erro que ela, porque errar está se tornando uma coisa normal. Continuar no erro está se tornando uma coisa normal. E todo aquele que conhece Deus, que conhece Bíblia, que conhece o contexto
de Deus para a humanidade, sabe que nós não devemos ficar no erro. Isso não nos livra de errar, falhar como humanos, mas permanecermos no erro, isso só vai nos levar à ruína. Então, as aflições vêm. Por que as aflições estão vindo? Porque aquele que decide ser amigo de Deus e inimigo de tudo isso que está acontecendo no mundo, ele sofre, ele passa por aflições. Porque automaticamente, quando você discorda da grande maioria, você é tido como bobo, taxado como bobo, e você sofre aflições por isso. Porque num ciclo social que você está diante de muitas pessoas que elas estão praticando o errado e você está praticando o certo, você naquele meio ali, você é escarnecido, você é zombado. Mas aquele que conhece Deus, aquele que sabe que deve ser justo, um tzadik, um justo, ele passa por essas aflições, mas o Senhor o livra de todas. E fazendo um paralelo com Davi, esse salmo é de Davi, esse cântico é de Davi, esse terrilim é de Davi, fazendo um paralelo de Davi e o seu filho Salomão, em hebraico, Shalomo, que significa shalom, que significa paz. A gente vai ver que o filho, ele seguiu praticamente o exemplo de pai. A história de Salomão, do nascimento de Salomão, ele veio pós a um problema terrível que o pai dele passou, Davi passou. Sabemos que Davi, ele vacilou, ele deu bobeira. Davi, ele é um guerreiro, guerreiro e rei. Ele tinha um exército da qual ele confiava. Ele tinha um dos seus comandantes, Urias. E Urias tinha uma esposa chamada Batseba. Urias vai para a batalha, as mulheres, como de praxe, ficam em casa cuidando das crianças. E Davi, nem no seu palácio, conseguia avistar a mulher de Urias, que era Batseba. E Davi teve a pior ideia da vida dele, de cobiçar a mulher de Urias, um dos seus guerreiros, um dos seus soldados. E ele, como rei, era temido, respeitado. A palavra dele era a última, a palavra dele era a palavra final. O que ele falava, todos tinham que obedecer. E ele pede para que aquela mulher vá até o palácio dele. E ali ele comete um erro. Qual erro? De se deitar com aquela mulher, coabitar com aquela mulher e ter um caso com aquela mulher. Nisso, esta mulher engravida. Automaticamente, astutamente, Davi pensa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem muito sábio, muito inteligente. Só que por ele se desligar um pouquinho de Deus, por ele pisar fora da linha, ele cometeu um erro muito grande. Aquela mulher engravida. A história, resumindo, aquela mulher engravida. E quando ela engravida, Davi tem uma ideia. Chama Urias. Urias está lá no campo de batalha, pelejando, guerreando. Ele manda chamar Urias, vai para casa. E Urias resiste não ir para casa, porque Urias era um guerreiro. Urias queria vencer a guerra. Porque Davi queria que ele viesse para casa para ele se deitar com a mulher. Por quê? Porque se ela tivesse grávida, para a sociedade, para todos, quem engravidou ela não foi Davi, foi Urias. Só que Davi já tinha se deitado com ela, Davi já tinha coabitado com ela. Ele vendo que Urias resistiu e não veio e continuou na guerra, voltou para a guerra, ele falou para o capitão maior, põe ele na frente da batalha. Ou seja, põe ele na frente da batalha para quê? Para ele morrer. Porque se ele morresse, na história, Davi sairia como certo. Ou seja, aquela mulher engravidou de Urias, enquanto Urias, antes de Urias ir para a batalha, Urias morreu. E agora é uma viúva sem o pai do filho dela. Só que não, Davi já tinha feito o erro. Davi já tinha cometido aquele erro. Aquela criança, Urias morre, Deus cobra de Davi, a criança nasce,
só que a criança não sobrevive. E a mesma Batseba, logo após, depois de ter perdido o filho que veio de Davi, de um erro de Davi, que a criança morre, e logo em seguida ela se torna mulher, porque o Urias morre, ela se torna mulher de Davi, e eles têm um filho. E esse filho que nasce chama-se Salomão, que foi o sucessor de Davi no trono do reino. E Salomão, ele olhou todo o lado positivo do pai e aplicou na vida dele. E se nós compararmos os livros de Eclesiastes, Cantares de Salomão e de Provérbios, Cantares, Salomão, Eclesiastes e Provérbios, livro esse que foi escrito por Salomão, e o Salmo de Davi. Se nós fizermos um paralelo desses 4 livros, eles têm a mesma semelhança. A fala, a visão de vida, a linguagem, porque o filho Salomão seguiu o exemplo do pai. Na fala, no comportamento, nas coisas positivas que o pai praticou, Salomão pegou como exemplo e praticou na vida dele. Ou seja, devemos pegar exemplos bons de pessoas que conhecemos e devemos aplicar na nossa vida. Porque se pegarmos os exemplos bons, as coisas positivas que as pessoas praticam e tentarmos aplicar em nossas vidas, seremos bem-sucedidos. Mas as coisas que ruins, as coisas que não prestam, não devemos praticar. Devemos ter um filtro para que a gente não cometa os mesmos erros que aquela tal pessoa cometeu, da qual nós identificamos. Pô, essa pessoa se deu mal por cometer esse erro, eu também não vou cometer. Então, muitas das vezes, os erros das pessoas servem como exemplo para nós não cometermos os mesmos erros. E Salomão, em Eclesiastes, o famoso Eclesiastes, aquele que ele escreve no capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de calor, há tempo de frio, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas. Então nós humanos estamos sujeitos a tudo, há tempo para tudo na nossa vida, há tempo. E o tempo, esperar é uma coisa muito ruim, porque para nós, esperar é muito ruim porque nós somos imediatistas. Nós, seres humanos, somos pessoas imediatistas. Nós queremos tudo para ontem, nós não queremos esperar. Só que muitas das vezes precisamos esperar, porque também o tempo, a espera, é uma escola para nós aprendermos que quando recebermos aquilo que almejamos, nós vamos administrar bem, nós vamos ser bem-sucedidos, porque esperamos o tempo certo para receber aquilo que nós almejamos. Então, não há noite que dure para sempre, não há prova que dure para sempre. Voltando lá no Salmo 30, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu quero deixar essa palavra para você, que você confie em Deus. As aflições virão, porque você quer ser justo. Quando você quer ser justo, quando você quer ser certo, quando você quer fazer o certo, quando você não é conivente, você sofre. Mas sofra, porque a sua recompensa, a minha recompensa, ela virá de Deus, ela vem de Deus. Aí é o que eu falo para você, os meus bastidores ninguém vê, só quem vê é minha família, minha esposa, minha mãe. Os meus bastidores, as minhas lutas, as minhas cicatrizes, as marcas que eu carrego, as aflições que eu passo no dia a dia, os meus amigos não veem, os meus parentes não veem, só quem vê é aquele que está convivendo comigo no dia a dia. Aquele que convive contigo no dia a dia é esse que sabe das tuas aflições, é esse que sabe das tuas lutas, é esse que sabe das suas dificuldades. Então, os bastidores da vida de uma pessoa ninguém vê,
Só ela sabe o que ela passa. Só ela sabe o que ela está sofrendo. Mas essa noite não vai durar para sempre. O dia virá. Assim como o ciclo da vida é dia e noite, dia e noite, dia e noite. O seu dia vai chegar. O sol da justiça brilhará para você também. O sol da justiça virá e as trevas que estão ofuscando o teu olhar, ofuscando o teu brilho, serão dissipadas. Porque Deus é Deus. Deus é justo. Deus é bondoso. Deus é benigno. Deus é misericordioso. Mas nós temos que acreditar e saber lidar com a noite. A noite não vai durar para sempre. A luta não vai durar para sempre. A prova não vai durar para sempre. A dificuldade não vai durar para sempre. Tem um tempo determinado para cessar. Mas enquanto é isso, administre. Pense positivo. Não desista. Tenha fé em Deus, que Ele descerá em teu favor, em teu socorro e proverá o milagre na tua vida, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Então, fique com essa palavra, fique com essa meditação. Os nossos patriarcas, nossos pais na fé, bíblico falando, eles cometeram um erro, porque eles eram seres humanos. Mas os erros que eles cometeram, eles procuraram não cometer mais. Eles erraram, pagaram pelos seus erros, mas decidiram não errar mais. E a gente vê exemplo de Abraão, o Sara. Abraão, quando mente, dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã. A gente vê vários infortúnios. E assim é na nossa vida. A gente podemos até errar, mas não permanecermos nos erros. Podemos até falhar, mas não permanecermos na mesma falha. Temos que cada dia aperfeiçoar e crescer como pessoas para que possamos ser bem-sucedidos. Então fica essa palavra, que o Eterno Todo-Poderoso te abençoe. E é isso que eu falo. As minhas aflições, as minhas noites, só Deus sabe o que eu passo. Mas eu tenho fé todos os dias que a noite vai passar. E após uma noite vem o dia. O que eu quero dizer com isso? Eu não imaginei de um dia estar aqui, nesse lugar paradisíaco. Mas olha o que Deus me proporcionou. Praticamente, a praia é só minha. Só minha. É isso que Deus faz. Ele te recompensa quando você procura fazer as coisas certas. Você sofre na pele para poder fazer o certo. E olha aqui. Estou. Deus tem me abençoado. Deus tem me honrado. Porque eu decidi esperar o meu dia chegar. Sofrer as aflições que o justo sofre, por querer buscar e fazer o certo. E assim, se você fizer, a sua vida também será abençoada. Deus te proporcionará situações, momentos maravilhosos e vai te surpreender de forma extraordinária, porque Deus é Deus, Ele cuida dos seus, Ele cuida de cada um dos seus servos. Então que você possa ficar com essa palavra, que o Eterno te abençoe, faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou, compartilhe. Mais pessoas que você puder. Pessoas que você queria que ouvisse essa mensagem e precisa ouvir. Compartilhe com ela. Que Deus vai abençoar a sua vida e a vida dela. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Paz, shalom, shalom. Fique com Deus.